Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas aí para vocês, como vocês podem estar adquirindo, né, um computador que vai atender às necessidades de vocês. A gente tem muito problema aí, muitas pessoas compram, né, computadores, chega em casa, liga, começa a trabalhar com ele, daqui 3 meses, às vezes 4 meses, 2 meses, a pessoa vê que o computador é uma carroça. Então eu vou dar algumas dicas aí para vocês como vocês podem estar fazendo, tá? Para adquirir um computador que atenda realmente aos anseios, né? A atividade que você executa aí diariamente. Bem, para começar, eu preciso explicar para vocês algumas coisas que às vezes um usuário leigo tem dificuldade em entender, que é ah, sobre o processador, né, e a memória de um computador. Porque quando a gente vai, sei lá, chegou aí numa loja aí de eletrônicos e tá querendo comprar um computador. Ah, você tem um computador aí? Ah, se o vendedor for um pouco mais tiver um pouco mais de conhecimento, ele vai perguntar para que você quer, mas mesmo assim o vendedor aí não é a pessoa, dependendo da loja onde você vai, se for uma loja só de computadores, o vendedor vai estar super apto aí para te atender. Mas se for uma loja de departamento, sei lá, se for comprar aí, você entrou no shopping aí numa loja que vende aí desde o computador até o celular, até roupa, e vende eletrodoméstico, e vende guarda-roupa, e vende cama, você pode aí de repente levar gato por lebre. Então vamos lá, primeira coisa a se pensar, processador e memória. Qual que é o melhor processador, qual que é a melhor memória, o que vai me atender aí? Bem, primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, você vai precisar de um computador para quê? Qual o sistema operacional que você espera encontrar nesse computador? Por quê? Eu já tive casos de pessoas perto de mim, próximas a mim, de nossa, eu preciso de um computador para fazer trabalhos escolares. Aí chega na loja, o vendedor vende um computador para pessoa com Linux. A pessoa chega em casa, liga o computador, toma aquele susto. Nossa, Linux, eu nunca mexi com Linux antes, como é que eu vou fazer? Aí chama o técnico para o técnico formatar aquele computador e aí o técnico formata, coloca um sistema operacional e mesmo assim o computador fica ruim. Então, por que que isso acontece geralmente? Porque aquele computador não foi feito para aquele sistema operacional, né? Vamos supor, você comprou um computador com Linux. Aí, vamos lá, você pegou e pediu o técnico para instalar um Windows. Às vezes o hardware daquele computador, ele ali é próprio para o Linux, né? Ele é próprio para um sistema operacional Linux que vai exigir menos processamento e menos memória. Aí você vai lá e instala um Windows 10 nele e aí o computador vira uma carroça você vira e fala assim, nossa, joguei dinheiro fora. Ou às vezes você vira para o vendedor e fala, olha, eu quero um computador para estudar. O cara vai lá e te vende um computador com hardware mais inferior e no final o computador não está aguentando. Então vou explicar para vocês o que vocês devem esperar aí, tá? De processador e memória. Lembrando que o sistema operacional vocês têm que estar atentos. Chegou na loja, se você quer um computador com Windows, pede um computador com Windows. Lembrando que qualquer computador que sai de loja, né, uma loja aí de nome, alguma coisa assim, com Windows, ele vai ter um precinho mais salgado, porque o Windows ele é um sistema licenciado, então tem uma taxa ali da licença que você está adquirindo, tá? Um computador com Linux vai ser mais barato, porque o Linux é um sistema operacional que é gratuito, então não vai ter taxa aí de licenciamento. Porém, existem alguns computadores que você compra com o Linux e ele instala o Windows normalmente, não funciona e de repente a Wi-Fi ou não funciona o Windows porque o hardware ali, né, não funciona o Wi-Fi, aí de repente não funciona o cabo de rede ou não funciona o áudio, não funciona de repente o vídeo, porque de repente aquele computador é realmente próprio para Linux. Vamos lá, sobre processador e memória. As pessoas têm dificuldades de entender e talvez vocês já tenham até visto esse comentário na internet, né? Sobre
comparação entre memórias e processador, vamos falar um pouquinho, vamos começar primeiro falando um pouquinho sobre memória. Memória RAM. Memória RAM, ela vai armazenar tudo que tiver aberto no seu computador. Ou seja, a partir da hora que você ligou o computador, que o sistema operacional Windows ali carregou, ele vai ocupar um espaço de memória, tá? Ele vai carregar, sair do HD, o sistema operacional que está instalado nele, vai ser carregado para a memória e vai ocupar um bocado de memória no seu computador. O que sobrar dessa memória é o que vai ser utilizado para a internet que está aberta, para o documento de texto que está aberto, para o programa de e-mail que está aberto. Cada programa que você abre no computador, cada documento, né, programa que você abre com o documento, cada coisinha que você abre no computador, ele ocupa um espaço de memória. Hoje em dia, os vilões de consumo de internet são navegadores, porque as páginas de internet hoje em dia, elas não são como eram antigamente, elas têm muito conteúdo, ela tem conteúdo dinâmico e isso consome bastante recurso de memória. Então, quando se pensa em memória, as pessoas pensam assim, nossa, 4 GB dá para mim porque eu só digito texto. Ok, 4 GB dá para você porque você só digita texto. Quanto que o Windows necessita de memória para rodar bem num computador? Vamos supor aí, estou jogando por alto, a gente vai fazer essa pesquisa, mas estou jogando por alto, vamos supor aí que o Windows consuma 3 GB de memória RAM. Então, se você comprou um computador com 4 GB de memória RAM, só vai sobrar mais 1 GB para você estar aí abrindo documentos, abrindo internet, etc. E ainda tem aquela pessoa que compra o computador e fala assim, não, é só para estudo, é só para digitar texto, mas aí ela quer deixar um vídeo do YouTube rodando em segundo plano, ela quer deixar o Spotify ligado, e tudo isso consome memória. Aqui eu estou gravando esse vídeo com o Chromebook, mas eu consigo explicar bem para vocês. No Windows, aqui tem a barra do relógio, igual tem aqui no Chrome OS, correto? Tem uma setinha para cima que quando você clica aparecem alguns ícones. Aqueles ícones são coisas que estão sendo rodadas em segundo plano. Você não está vendo, mas está rodando. É tipo o antivírus. O antivírus ele fica escondidinho aqui na barra do relógio, você dá um clique aqui numa setinha para subir, tá o símbolo do antivírus aqui, mas ele está rodando. Ele está consumindo memória em segundo plano. Fora isso, no Windows, por exemplo, a gente tem a atualização do Windows. A gente tem ali o Windows Defender também, que está rodando em segundo plano. Você tem o Fire, tudo que está rodando em segundo plano consome memória. Então, vamos lá. Primeiro vamos falar de Windows, né? Vamos lá, requisitos Windows 10. Lembrando que o Windows 11 está saindo, tá? Mas eu não vou falar dele porque poucos hardwares vão ser compatíveis com ele atualmente. Ele tem uma exigência de ser de um chip de segurança de criptografia que muitos computadores não têm. Então vamos lá, deixa eu procurar aqui o Windows 10, você está falando do Windows 11, tá vendo? Ah, eu digitei o Windows 11, vamos lá. Aqui a gente tem requisitos, né, do sistema operacional do Windows 10 no site da Microsoft. O melhor lugar para você olhar sobre um sistema operacional é no site do fabricante. Vamos lá. O que é necessário para atualizar para o Windows 10? Vamos lá. Aqui está falando sobre o Windows 7, você tem que ter o Windows 7 SP1 ou 8.1, ok. Um processador de 1 GHz, tá? Memória RAM 1 GB para 32 bits e 2 GB para 64 bits. Ou seja, então tecnicamente se você tiver aí um computador com 4 GB, poxa, eu estou 2 GB acima do que é necessário, correto? Não. Todo mundo aí deve ter um computador com 4 GB de RAM com Windows 10 que vira uma carroça. Realmente vira uma carroça. Por quê? Aqui ele está falando que o sistema operacional vai consumir de 1 a 2 GB de memória RAM. Mas você está esquecendo do Google Chrome, que vai ficar aberto, do Mozilla, ou do Safari, ou do Microsoft Edge, que vai consumir memória. Você está esquecendo aí do antivírus, que vai consumir memória. Você está esquecendo aí do Spotify, que vai consumir memória. Então, assim, tudo que está no seu computador vai consumir memória. Você instalou lá
O Google Drive ele vai estar sincronizando seus arquivos com a nuvem. Ele vai consumir memória. Vamos dar uma olhadinha aqui no navegador Chrome, né? Todo mundo utiliza, todo mundo adora, é rápido, né? Vamos lá. Requisitos Google Chrome. Aqui ele está falando, né, que ele vai precisar no Windows um processador Pentium 4 ou superior, tá? Isso aqui é no site do TechTudo, tá? 350 megabytes, espaço livre em disco e memória RAM 512. Ok. Aqui no site do Google mesmo, né? Nem está falando de memória. Você pode ver que está falando qual Windows que ele suporta, que é compatível. O processador não está falando de memória. Mas sabemos aí que o Google Chrome é um vilão em questão de memória RAM de computador. Ele consome bastante. Né? Todo mundo aí tem, pelo menos eu já teve contato com um computador de 4 GB que era uma carroça com Windows 10 ou com Windows 7, porque os navegadores vão melhorando, né? Então, tendo com base nisso, a gente pode concluir que 4 GB de memória RAM não é suficiente, né? A gente sabe, a gente já teve contato com um computador de 4 GB, é lento, é uma carrocinha, a gente não consegue abrir muita coisa sem que o sistema operacional fique agarrando o tempo todo, travando, etc. Então, vamos fazer aí um paralelo entre processadores. Atualmente no mercado a gente tem o processador Celeron, a gente tem o processador i3, i5 e i7, correto? Então, eu quero comprar um computador. Eu compro um computador com i3, i5 ou i7. O Celeron eu nem vou colocar no meio, tá? Dessa jogada nossa, desse bate-papo, por quê? O Celeron é um processador bem de entrada. Tanto é que a gente tem celulares com processador Celeron. Meu Chromebook é um Chromebook com Celeron. Por quê? Porque é um sistema operacional que utiliza pouca memória. Então, para a gente entender, tá, como que funciona aí a questão do processador e memória na tarefa do computador, eu vou fazer um paralelo com um meme que está rodando aí na internet já há algum tempo. Mas eu vou dar uma modificadinha dele só para não plagiar. Veja a memória RAM como uma bacia com uma quantidade específica ali de massa de salgado. Massa de coxinha, por exemplo. Todo mundo gosta de coxinha, né? Então é um bom exemplo. Vamos lá. Imagina então que a memória RAM vai ser ali a bacia, né? Imagina que, então, se nossa memória RAM é a bacia, imagina que nessa bacia eu possa ter 4 GB de informação. Mas como é uma bacia, ela vai guardar somente quilo de massa de coxinha. Então, eu tenho uma bacia com 4 kg de massa de coxinha, ok? E aí vamos fazer um paralelo entre o processador i3, i5 e i7. Vamos colocar que o processador é, na verdade, a salgadeira. O i3 são 3 salgadeiras, o i5 são 5 salgadeiras, tá? E o i7 são 7 salgadeiras. Um abraço a todas as salgadeiras, amo salgados. Vamos lá. Então, se você tem um processador i3, né, uma memória RAM de 4 GB, então você tem 3 salgadeiras e uma bacia com 4 kg de massa de coxinha. Então você vai ter 3 salgadeiras para liberar 4 kg de coxinha. Quanto tempo essas salgadeiras vão entregar essas coxinhas prontas? Se eu tiver um i5, eu vou ter 5 salgadeiras. Então eu vou liberar mais rápido 4 kg de coxinha. Se eu tiver um i7, eu vou ter 7 salgadeiras e vou liberar mais rápido 4 kg de coxinha, correto? Então, nós temos que o processador vai fazer aí uma entrega muito mais rápida, um processamento muito mais rápido. Ele vai te entregar a informação muito mais rápida para você. Então, entre um i3, um i5 e um i7, quem que vai sair melhor? O i7, porque são 7 salgadeiras para entregar 4 kg de coxinha. Então, vamos lá. Processador i3, i5 e i7.
existe diferença de preço neles. É lógico que o i3 vai ser mais barato, o i5 vai ter um valor intermediário e o i7 um valor mais alto. Então tudo isso você vai ter que colocar aí na balança e ver quanto você está podendo gastar, o que você pode fazer aí com o dinheiro que você está querendo investir no seu computador. Mas aí, pensa agora que você tem uma bacia para 8 quilos, né, de massa de salgado, e tem aí também a comparação com o i3, o i5 e o i7, que são as salgadeiras. Se você tiver um processador mais rápido, você vai entregar uma maior quantidade de salgado, porque agora você tem 8 GB ou 8 kg de massa de salgado, você vai conseguir entregar muito mais rápido. Ou seja, quando falamos de memória RAM, a gente fala do que vai estar sendo feito no seu computador aberto, o que está rodando em segundo plano. Você tem um programa que você abriu, mas você fechou ele. Por exemplo, vou abrir aqui o Word. Agora não. Vou abrir o Word aqui, minimizei, ele está consumindo memória RAM. Vou abrir aqui um programa de desenho. Vou minimizar ele está consumindo memória RAM, ele está aberto, tá vendo? Tem um tracinho debaixo dele aqui. Aí, olha, aqui no relógio aqui do Chromebook não vai aparecer, mas se eu tivesse no Windows, ia ter o antivírus rodando aqui, ia ter de repente aqui um emulador rodando, se você é gamer ou não. Ia ter aqui outros serviços, né, rodando em segundo plano. Então, hoje em dia, eu não aconselho ninguém a comprar um computador, por exemplo, i3 com 4 GB de RAM, i5 com 4 GB de RAM. Memória RAM ultimamente é 8 GB, porque a internet consome muita memória, a pessoa nunca vai ficar somente aqui com a página do Google pesquisando sobre um trabalho de informática e com um documento do Word só aberto. A pessoa vai estar com uma aba aqui no Facebook, vai estar com uma aba no YouTube, vai estar com uma aba aqui na notícia que saiu sobre política, ele vai estar de repente escutando uma música, ele vai estar aqui com o antivírus rodando. Então 4 GB de RAM eu já falo de cara, foge. Então, para mim, o básico hoje seria um computador com 8 GB de RAM. Processador, aí vai muito mesmo do que você faz no computador, da velocidade que você precisa da resposta dele, do quanto você consome. É lógico que se você pegar aí um i3 com 8 GB de RAM e pegar um i5 com 8 GB de RAM, você vai ficar muito mais bem servido no i5, né? Mas o que as pessoas ultimamente costumam fazer? A pessoa entra aqui, ó. Nossa, eu tô querendo um notebook, deixa eu olhar aqui. Notebook barato. E aí o Google manda, né, para ele bate o olho assim, poxa vida, olha aqui, ó, R$ 1.300. Nossa, esse aqui dá pra mim, hein? 1.900, não, já é caro. E aí a pessoa olha assim, deixa eu ver. Tá. Deixa eu ver qual que é esse aqui. Vamos lá. Esse aqui tá 1.300, computador ótimo. Multilaser, deixa eu pesquisar se a marca Multilaser é boa. Ah, meu colega tem um celular multilaser. Ah, meu colega tem um tablet multilaser. Ah, meu colega tem, sei lá, uma batedeira elétrica multilaser. Gente, a marca diz muito sobre a qualidade do produto, sim, mas ela não diz sobre a qualidade do notebook que você está levando, porque a qualidade vai estar ligada a isso aqui, olha. Vai estar ligada à configuração desse computador. Ok, aqui a gente tem um Windows 10, tá? Ok. 4 GB de RAM, Intel Pentium. Intel Pentium é Celeron, gente. É um processador Celeron. Ele é um processador de entrada, é um processador que você acha em celular, em tablet. Então, não vai te atender bem aí. Imagina, você está aqui com um computador, com Windows 10, que já consome bastante recursos, e aí instalou o navegador e está com o Spotify aberto, e está com o YouTube aberto, e pronto. Você vai ter um computador que é uma carroça. Outra coisa que nesse anúncio aqui é até bom salientar, 64 GB. 64 GB, 4 GB, mas quanto que tem de memória? Vamos na descrição. Eu já sei de cor, né? Mas vamos na descrição
para ficar mais claro. Olha só, a gente tem um processador N3700, que é inferior ao meu processador aqui do Chromebook, tá? Meu Chromebook é um 4200, é um Celeron também quad-core. Processador, olha, a frequência base dele 1.60, 2.40 o máximo, ok? Não, é igual ao meu Chromebook. O Chromebook roda liso, mas o Chromebook é um sistema operacional mais enxuto. Então vamos lá, memória RAM. Eu tenho 4 GB de memória RAM. Putz, memória RAM já está meio fraquinha, né? A gente sabe aí que computadores com 4 GB de RAM são meio fraquinhos. Então já não é uma boa escolha. Especificação da memória RAM, barramento de memória. Gente, às vezes as pessoas compram um computador e falam assim, depois eu melhoro ele. Aí depois, sei lá, de 1 ano, 2 anos, manda para o técnico, quero aumentar a memória. O técnico vira e fala assim, não tem como aumentar a memória porque sua memória RAM é soldada na placa, não tem como eu comprar uma memória e espetar lá no seu hardware, né? No seu notebook. Nota que aqui, olha, ele não está como somente DDR3, ele está como LPDDR. LP, gente, é uma memória que é soldada na placa-mãe, é uma placa eletrônica que fica dentro do computador, dentro do seu notebook. Como essa memória é soldada, você não consegue fazer um upgrade de memória, entendeu? Então você vai ter que conviver com esse notebook para a vida inteira com a quantidade de memória que ele veio. Então, memória LPDDR, já sabe aqui você não vai conseguir fazer upgrade de memória, tá? Capacidade do eMMC, essa é a capacidade do HD dela, desse notebook, tá? É a capacidade do HD. O eMMC significa que é um chip, tá? Que funciona como HD. Não é um HD igual a gente está acostumado a ver. Vocês já devem ter visto fotos aí, aquela peça quadrada grande. Não é. Não é um SSD. Isso aqui é um intermediário entre um HD e um SSD. Depois eu vou passar para vocês aí, vou falar futuramente aí num vídeo, explicar a diferença entre SSD e HD para vocês, tá? Mas isso aqui é um chip de memória. Olha o tamanho desse chip, 64 GB. Quem aí não tem um celular com 64 GB de RAM que ficou sem espaço para armazenar fotos? Acho que todo mundo, né? Você pode ver que até hoje mesmo os celulares estão saindo, a maioria aí, com 128 GB de armazenamento. Por quê? Porque 64 GB não é nada. E aí aqui nós estamos falando de 64 GB para o Windows 10, que vamos novamente aqui nos requisitos do Windows 10. Ele, deixa eu ver se aqui tem espaço em disco, 16 GB para o de 32 bits e 20 GB, ou seja, se 16 GB é 1/4 de 64, você já vai ter aqui, ó, só com o sistema operacional, 1/4 desse espaço de armazenamento ocupado, ok? Mas isso se for o sistema de 32 bits. Se for o sistema de 64 é 20 GB, né? Então você já tem menos espaço. Só que aí vocês têm que lembrar o seguinte, o Windows ele tem atualizações. A atualização consome espaço. O seu navegador de internet, Google Chrome, Mozilla, qualquer um deles, vai ter atualização. Então a atualização vai vir e vai ocupar mais um pouco de espaço. Você vai ter um antivírus que vai baixar a atualização, vai ocupar mais um pouco de espaço. Olha que eu nem estou falando dos documentos, tá? Eu nem estou falando dos documentos que vocês vão guardar no computador. Então, computador com 64 GB, gente, Windows, esquece, tá? Porque você vai ter com esses 64 GB um pouquíssimo espaço para armazenamento e logo ele vai dar mensagem para você de que você não tem espaço de armazenamento, que pode causar travamentos, que você tem que liberar espaço. Ah, Wanderson, mas o seu Chromebook ele tem 32 GB. Sim, meu Chromebook tem 32 GB, mas note que o Chromebook é como se fosse um tablet. E note também que aqui no meu sistema operacional do Chrome, tá? Aqui no meu Chromebook, eu ainda tenho aqui, ó, um cartão externo com 120 GB de espaço, né, de armazenamento. Por quê? Exatamente porque aqui no meu
Chromebook, eu só tenho 32. E olha só, no Chromebook eu tenho 11,6 GB. Às vezes a gente tira uma foto com o celular e essa foto ocupa pelo menos 1 GB. Mas uma foto que a gente coloca, né, no computador, ela já consome 1 GB de memória RAM. Às vezes um vídeo que a gente baixou é 2, 4 GB, dependendo da qualidade do vídeo do que a gente baixou. Então, vocês têm que observar isso. Um computador barato, tá? Ele não vai ser necessariamente bom. A gente tem aqui um computador que ele tem pouco espaço de armazenamento, tá? Pouco espaço para manter arquivos e programas abertos, tá? Não estou aqui desdenhando da Multilaser, tá? De nenhuma marca, só estou aqui especificando sobre configurações, tá? de computadores. E ele utiliza aqui o Windows 10, que vai consumir bastante memória, vai consumir processamento e vai consumir também espaço de armazenamento. Então essa não é uma boa pedida. Tem um aqui, olha, de R$ 1.900. Ele é um processador Celeron, tá? O mesmo do meu Chromebook. Vou clicar nele aqui para abrir. Olha, ele é um Celeron, tá? 4020, que é o mesmo do meu Chromebook, com 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento SSD. Opa, já é de pensar um pouquinho, né? 128 GB. Você consome muito espaço. Aí você tem um HD externo. Você tem um HD externo, 128 GB não é muito bom, tá? Mas não é 32 nem 64, né? Já é um pouquinho mais. E SSD. O SSD ele é muito mais rápido do que um HD comum. Ele é rápido ao ponto de você clicar num programa, no iniciar, né, ou na área de trabalho no seu Windows, e ele já abrir automaticamente para você. Não fica carregando, demorando. Por quê? O SSD é uma outra tecnologia de armazenamento, né? Então ela é muito mais rápida. Depois eu falo mais sobre o SSD e comparo aí as velocidades para vocês. Mas vamos lá. Mas tem 4 GB de RAM. Poxa, será que é bom? Olha, não tem nada falando aqui que é com Windows. Será que é com Windows? Roda a página, vai na descrição do produto para você ter certeza do que você está levando, tá? Aqui eu tenho uma propaganda enorme da empresa, vamos ver. Ok, 4 GB de RAM. Aqui não fala se ela é LPDDR ou se não é, mas aqui é um SSD. Ok, 128 GB. Modelo de sistema operacional. Aqui, olha, a gente tem o Windows 10 também, mas aqui, ó, memória RAM, modelo da memória RAM, 4 GB DDR4. Esse aqui já é um notebook que provavelmente aceita, né? Que vai aceitar, é um modelo de notebook que vai aceitar aí um upgrade. Então assim, eu posso comprar um notebook com 4 GB e depois fazer um upgrade para 8 GB? Pode, sem problema nenhum. Só que aí você tem que ficar atento a isso aqui, ó. Também. Processador você não vai conseguir fazer upgrade dele, só memória. E aqui você tem um Celeron que é inferior ao i3, que a gente usou de exemplo lá no caso das salgadeiras, né? Então você tem que ficar de olho nisso. Então é uma compra que a R$ 1.900 compensaria? Será? Eu digo que eu não compraria, para mim, para fazer o uso igual eu faço do meu Chromebook aqui, que meu Chromebook é basicamente trabalho. De vez em quando eu desenho, gravo vídeo para vocês às vezes nele. Eu não fico aqui, por exemplo, programando no Chromebook, tá? É muito raro. Eu não fico jogando no Chromebook, tá? Não é um computador que eu utilizo assim, a grosso modo, o dia inteiro. Eu tenho um computador com Windows. Então, olha, quando você especifica, eu quero um notebook barato, eu quero um computador barato, gente, não vai vir nada de bom. Infelizmente, vai vir coisas aceitáveis, tá? Aceitáveis. Tem coisa que é aceitável, tem coisa que não. Mas se você colocar aqui, ó, por exemplo, vamos lá. Vou até abrir outra janela aqui. Não vou fechar aquela não, que é pra gente comparar, tá? Ó, notebook. Já tem até aqui, ó. Mas esse aqui tá com uma placa de vídeo, mas eu vou retirar ele daqui, tá? Estou falando que eu quero um notebook com i5 e 8 GB de RAM. Vou até tirar o SSD, tá?
Ó, um i5 com 8 gigas de RAM. Vamos ver esse aqui na Amazon. É um AMD Ryzen 5, que equivale a um i5. Ele está com 8 gigas de RAM, 1 terabyte, está vindo com o Linux A2939. Eita, já não foi bom. Ó, tenho aqui um notebook i5, 8 gigas de RAM, 256 SSD que vem com Linux. Ok, tá? Quanto? 3 conto. Beleza, vamos ver aqui. A gente teve a opção aqui, ó, de pagar 1.394, né? Nesse aqui que a gente desistiu porque era pouco espaço. Mas o outro que a gente abriu, né, que era melhorzinho, só o processador que pecava, qual que é o valor dele? 1.979. Ou seja, vamos arredondar R$ 2.000, né? Por mais R$ 1.000, você levaria aqui um notebook com i5, 8 GB, tá? Ao contrário dos 4 GB que iria vir, tá? R$ 128, e aí aqui a gente tem um SSD de 256 GB. Vem com Linux, ok. Não tá, você pode ver aqui que não tá, o valor aqui tá R$ 359. Então, pagando R$ 1.000 a mais do que a gente pagaria nesse aqui, você teria um notebook bem mais rápido, bem melhor, com um processador que ia te entregar muito mais coisas mais rapidamente, né? No caso da salgadeira, um notebook que te entregaria muito mais salgados, com uma capacidade de produção de salgado, né, muito maior, e uma rapidez na entrega de salgados muito maior. Então, é o caso de se pensar, poxa, R$ 1.000 a mais. Às vezes a pessoa vai, por causa de R$ 1.000, compra um notebook que daqui a um ano ela vai ter que comprar novamente outro notebook. Então, o que eu falo para vocês? Isso vocês têm que prestar muita atenção. Às vezes, por pesquisar barato, vocês caem aí numa cilada. Pesquisando com uma configuração básica para o que você quer, por exemplo, aqui agora eu posso colocar aqui que eu quero com SSD, com uma placa de vídeo dedicada, né? Você de repente opta aí por pegar algo muito melhor, só de especificar a configuração que você quer. Aqui vamos dar mais uma passadinha aqui para ver se eu acho um com Windows. Esse aqui tá com cara de ter Windows, ó, i5, 8 GB. Vou clicar nele aqui, ó. Um notebook Lenovo, ok, i5, 8 GB, 256 de armazenamento, Windows 10. Então, olha, do Linux, tá? Era esse aqui que vem com Linux? Não. É esse aqui. Do Linux pro Windows, aumentou R$ 240. Então, tipo, quanto que você vai pagar pro técnico instalar o Windows para você? O técnico aí vai te cobrar R$ 100? Ok, mas ele vai instalar um Windows pirata para você. Ele não vai instalar o Windows original, ele não veio de fábrica com o Windows original. Ah, Wanderson, mas para quem não me conhece, gente, eu nunca me apresentei, meu nome é Wanderson, tá? Sou eu, idealizador aí do canal Tour Digital. Mas aí você vai virar para mim e falar assim, Wanderson, mas poxa, vou pagar R$ 100? É uma economia, eu vou economizar aí R$ 140 pro técnico instalar, ok, mas não é um Windows original. Ah, Wanderson, mas o Windows original e o falsificado não tem diferença nenhuma. Tem sim. Quem aí nunca esbarrou com um computador com aquela tarjeta, esse Windows não é original? Dependendo do técnico, ele vai estar ali fazendo um cambalacho ali para não aparecer isso. Às vezes funciona, às vezes não. Mas, poxa, você vai ter um sistema operacional que você pode ter certeza que não passou pela mão de ninguém, que não tem nada escondido ali para roubar informação ou te vigiar. Então, assim, R$ 240 é um dinheiro bem investido. Você vai ter um sistema original, ele vai baixar todas as atualizações, você não vai ficar desprotegido. Não tem risco daquele sistema ter passado na mão de um hacker qualquer ali que colocou ali alguma coisinha escondida naquele sistema operacional. Não tem risco de, por exemplo, você estar numa reunião com, sei lá, com um possível cliente seu e de repente seu notebook dá uma mensagem que esse Windows é falsificado.
entendeu? Então tem tudo isso que você deveria colocar na balança. Então na minha opinião, vocês têm que atentar a isso também. Vem com Linux? Vem. Quanto que é a diferença daquele notebook com Linux e ele com Windows? Porque você vai pagar o técnico vai instalar para você, pode ser que venha a dar problema na frente e você acaba gastando mais, entendeu? Então isso é outro ponto que vocês têm que se atentar a, na hora de comprar, né, um notebook, um computador aí para vocês. Eu sei que hoje em dia tá bem caro, tá? O dólar tá alto, então infelizmente falou em tecnologia e dólar estão totalmente ligados aí, encarece mesmo. Mas olha só, 3.239,99. Às vezes a pessoa não dá 3.239 no notebook, mas vai lá e dá 2.000 num celular, dividindo aí em 12 vezes. O celular que, beleza, às vezes a pessoa trabalha com o celular, às vezes a pessoa joga com o celular, mas não é a mesma coisa de um computador, né? O computador você vai ter ele para trabalho, você vai ter ele, para mim, na minha opinião, assim, e experiência. Para mim, um notebook tem que durar na sua mão pelo menos 10 anos. 10 anos. Máximo, assim. Estourando 10 anos aí troca. Mínimo aí eu colocaria uns 5 anos. Entendeu? Uns 5, 6 anos aí. Beleza, dependendo do cuidado que a pessoa tem. Menos do que isso não compensa. E celular a gente troca quase todo ano. Quase todo ano a pessoa está comprando um celular novo e às vezes paga aí 2,5, né? Notebook é feito para durar. Todos os meus notebooks, com exceção de... Deixa eu ver, eu tive 4 notebooks, com exceção de 2 deles que apresentaram defeito de fábrica. Os outros 2 duraram isso, entendeu? 10 anos. Então, tem que ser algo duradouro. Então não compensa você ir lá e arriscar num Celeron com 4 gigas, Windows 10, 64 gigas de RAM. Vai no i5 com 8 gigas, o sistema operacional vai rodar liso aqui, com um SSD melhor ainda, você vai clicar, a coisa vai acontecer e você vai ter uma economia bem melhor aí. Vai ter um custo-benefício bem melhor do que se você fosse lá e entregasse 1.700 ou 2.000 reais num notebook com configuração inferior, que logo você teria que ficar aí pagando técnicos ou pedindo sobrinho do conhecido do seu afilhado que sabe mexer ali com o computador e iria formatar para vocês. Em questão de espaço de armazenamento interno, né, o HD ou no caso o SSD, mesmo sendo muito ou pouco, às vezes pode vir aí com um HD de 1 TB, eu recomendo a todo mundo, tá, que tenha um HD externo para fazer backup, porque se o seu computador queimar, se o computador pegar um vírus, pegar um daqueles vírus que faz sequestro de dados, seus dados estão seguros num HD externo. Então recomendo para vocês aí também comprar. E um HD externo não é caro hoje em dia. HD externo 278, esse é um HD de 1 TB, entendeu? Às vezes a pessoa perde aí muito dinheiro em informação, às vezes informação afetiva, né? Foto de familiares, entes queridos que já faleceram, e nossa, perdi, meu computador queimou, mandei para o técnico, não conseguiu restaurar, por causa de 300 reais aí você deixou de ter uma cópia de segurança. Então é outra recomendação aí para vocês, tá? Então no mais, gente, é isso, tá? Eu tentei aí abordar os temas de uma forma mais prática, mais divertida aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, manda para mim aí nos comentários que eu respondo para vocês, tá? Tiro a dúvida de vocês e conforme for também posso gravar um outro vídeo com alguma outra explicação mais detalhada se eu notar aí que surgiu dúvidas sobre o mesmo tema, né? Pedidos sobre o mesmo tema, etc e tal. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês antes aqui, já falando em configuração, meu Chromebook tem 32 GB, tá? Tem um Celeron e olha só, o processamento dele sobe, desce, mas me atende, olha, o usuário, vocês podem notar aqui, ó, que o sistema está gastando 5, 6, 3% do processamento, o usuário está gastando mais, ou seja,
Olha o que, que eu tenho aberto aqui. Eu tenho minha pasta de arquivos, o navegador com algumas abas abertas. Vou até fechar aqui, ó, para a gente ver a diferença lá, tá? Com algumas abas abertas, um editor de texto. E olha, estou consumindo mesmo tanto com uma aba aberta. Então, gente, consome muita memória. O que a gente está fazendo, o que a gente não está enxergando que está sendo feito, perdão, consome muito CPU, muita memória. Aqui, olha, eu tenho 1,5 GB disponível para mim ficar abrindo coisa aqui. Ou seja, se eu estivesse rodando um vídeo de 2 GB aqui, né, ou escutando um áudio, né, que está sincronizando ali, uma foto aberta, editando a foto, cara, isso não ia dar. Então, fiquem atentos aí na hora de comprar, tá? O computador de vocês. Qualquer dúvida, eu estou aí à disposição. Podem me chamar aí que eu respondo as perguntas. No mais é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa aquele like esperto aí pra mim, tá? Me ajuda bastante, me motiva bastante, tá? Eu tento evitar aí de colocar um conteúdo muito denso para vocês, mas deixa seu like aí, compartilha o canal, me ajuda aí, dá aquela força aí pro canal subir aí, pro canal ficar mais conhecido. Valeu, um abraço pessoal, até mais.